Olá, meu querido amigo, amiga, seja muito bem-vindo, vá chegando. Eu estou estou muito alegre por ter você aqui na nossa sala de estudo online. Você já sabe que aqui este lugar, a sua cadeira está garantida e venha e fique à vontade. Olha só, a palavra de Deus está aqui em minhas mãos, espero que você tenha a sua aí e vamos juntos para mais um assunto especial. Vamos orar nesse momento? Ó Pai bendito, mais uma vez queremos estar te suplicando e pedindo ajuda através do Espírito Santo para entender, Senhor, mais uma palavra, mais um tema especial que iremos estudar agora. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, qual é o tema de hoje? Hoje vamos falar sobre o juízo. E quando se fala em juízo, nós entendemos que há julgamentos, né? Há advogados, há réus, né? Há juiz, enfim, há sentença. Condenação ou então absolvição. Então, muito bem, esses outros assuntos vamos entender aqui à luz da palavra de Deus. E para começarmos, eu te pergunto, o que é que Deus vai trazer para julgamento? O que é que Deus vai trazer para juízo? Para o seu juízo? Vamos entender isso à luz da palavra de Deus agora no livro de Eclesiastes, capítulo 14. Eclesiastes, capítulo 12, corrigindo, versículo 14, tá? Fica aí depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, que diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que é que Deus vai trazer para o julgamento? Todas as obras, as boas, as más e as escondidas, todas, sem exceção. Então, você sabe aquela questão da gente querer esconder o pecado e querer enganar as pessoas, tudo isso, as coisas ocultas, Deus vai revelar todas no juízo. E agora, quem é que vai para o juízo? Somente quem é pecador, quem pecou, quem não pecou? Como é que é isso? Vamos entender isso também à luz da palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 10. Romanos fica logo depois do livro de Atos, capítulo 14, versículo 10, que diz assim: tu, porém, por que julga teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Então, quem é que vai comparecer perante o tribunal de Deus? Todos, sem exceção. Então, ficou claro até aí que Deus está executando o juízo sobre a terra nesse exato momento. Você não sabia? Pois essa é a notícia. Está acontecendo o juízo de Deus sobre a terra nesse momento, exatamente na minha vida e na sua vida. E Deus está trazendo todas as obras, tudo aquilo que eu faço, escondido ou não, boas ou más, está trazendo diante do juízo, estão sendo avaliados, analisados. E todos estão comparecendo diante do juízo de Deus. E para entendermos mais sobre esse assunto, é necessário também compreender o que Jesus está fazendo agora no céu. Jesus ele esteve aqui na terra, ele ressuscitou e subiu para o céu, nós já entendemos isso. E o que ele está fazendo agora no céu? Para onde que ele foi lá no céu? E aqui no livro de Hebreus, capítulo 8, é um texto muito conhecido já nosso, né? Capítulo 8, versículos 1 e 2 diz assim: ora, o essencial das coisas temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, olha só, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Veja, aqui a palavra de Deus está bem clara em dizer que Jesus agora está onde? No céu. Ele está fazendo o quê? Ele está agora como ministro do verdadeiro tabernáculo que o próprio Deus erigiu, não o homem. Ele está agora fazendo um papel muito especial, que é justamente intercedendo por mim e por você. Então, qual é o papel de Cristo nesse exato momento no santuário e no processo do juízo que está acontecendo na terra? Cristo está no santuário e está justamente agora correndo, acontecendo na terra, na minha vida, na sua vida, um juízo de Deus. E qual é a participação de Jesus Cristo no juízo que Deus estabeleceu sobre os seus filhos? No livro de João, capítulo 5, versículo 22, olha só. Olha só, vamos lá. João, capítulo 5, versículo 22. Encontrei, diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Nesse momento, Jesus ele está também no
participando do juízo. Aliás, ele está fazendo o quê? Ele está participando do juízo que Deus estabeleceu sobre seus filhos aqui na terra. E qual é o papel que Jesus está desenvolvendo exatamente nesse juízo? Ele está participando do juízo. E qual é o papel, a função que Jesus está fazendo agora no juízo, nesse exato momento? Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João fica logo próximo, pertinho aí de Apocalipse, tá bom? Então, só para você aí se situar aí na busca deste livro. 1 João, capítulo 2, versículo 1, já encontrei. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Olha só, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, que boa notícia para você e para mim. Isso quer dizer que, apesar do juízo de Deus estar acontecendo sobre a terra, especialmente na nossa vida agora, Jesus está participando desse juízo e ele está desenvolvendo a função exatamente de advogado. Ele é advogado de defesa, ele é meu advogado e o seu advogado. Então, o apelo de Deus hoje para mim e para você é: aceite Cristo Jesus como seu advogado. Reconheça e entenda que o juízo de Deus está acontecendo. E é mediante esse juízo de Deus é que você vai poder chegar lá no final e vai receber a recompensa de tudo que você fez aqui na terra, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Então, hoje a minha chance de salvação só depende da minha escolha, se eu escolher Jesus como meu Senhor e Salvador e continuar até o fim com Ele. Muito bem. E quando é que se inicia esse juízo, ou se iniciou esse juízo de Deus sobre a terra, aqui na vida dos seus filhos aqui na terra? Lá no livro de Daniel, capítulo 9. Lembrando que esse livro de Daniel, como também Apocalipse e outros mais, alguns, é um livro de profecia. E profecias requer um estudo muito mais amplo, mas o que eu vou falar aqui para você é um resumo de um assunto que tem uma amplitude muito maior, que vai ficar para um outro momento. Mas eu quero que você aqui entenda o início que se deu, que se começou o juízo de Deus sobre a terra. Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Olha o que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para unir os santos dos santos. Sabe e entende? Isso aqui é importante, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustioso, depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade de uma semana, e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ela, sobre ele. Então veja, aqui é uma profecia bíblica, e profecia ela requer uma interpretação muito mais aprofundada do que eu vou te dar aqui. Mas o que eu vou te dar aqui é uma base para você entender quando iniciou o juízo investigativo. Então, conforme a Bíblia apresenta aqui nessa profecia de Daniel, que fala das 70 semanas, que a gente vai entender isso aqui como Deus, na conversão, vamos chegar no período de 2.300 dias, tardes e manhãs, e essa tarde e manhãs elas têm uma conversão profética também para dia anos, em que a Bíblia vai descrever isso aqui como 2.300 anos. Então, compreendendo isso aqui, nós vamos pegar o início do decreto do rei Artaxerxes para construir Jerusalém. Quando que isso aconteceu? Aconteceu no ano 457 a.C.
Os estudiosos aprofundaram nesses estudos bíblicos e puderam compreender de forma mais clara, dizendo que a data mais precisa do decreto do rei Artaxerxes para chegar a uma conclusão exata foi o ano de 1456, o que vai dar no ano de 1844. Como é que você chegou a essa data? Pegando exatamente a data do ano do decreto e tirando a diferença das 2.300 tardes e manhãs que está incluída aqui nas 70 semanas, você vai chegar no ano de 1844. Então, esse ano de 1844, iniciou-se então o juízo de Deus sobre a terra. E qual período estamos vivendo agora desse juízo? Qual é a fase que estamos vivendo desse juízo? E a palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Daniel, capítulo 8, no versículo 14, diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então veja que o juízo investigativo, a primeira fase do juízo investigativo, começa então no ano de 1844, ou seja, ao término das 2.300 tardes e manhãs. Esse assunto, volto a te dizer, é um assunto profético muito amplo, tem muito mais informações do que eu estou te dando agora, que é um resumo, tá bom? Em outro momento a gente pode fazer um vídeo só falando das 2.300 tardes e manhãs. Mas seguindo adiante, vamos lá então. Então já entendemos que estamos vivendo exatamente a fase do juízo investigativo. Esse juízo que está acontecendo agora na minha vida e na sua vida. E qual é a próxima fase do juízo? É chamado de juízo de comprovação ou comprobatório, o juízo onde vai se ter os fatos e vai se ter cada fato ou para a condenação do réu ou para a absolvição do réu, ou seja, para a condenação do pecador ou para a salvação do pecador. E essa fase vai se dar-se início quando? A Bíblia diz que ao término dos 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, tá? Versículo 4, então diz que ali, no início, aliás, corrigindo, no início dos 1000 anos, quando é que vai se iniciar os 1000 anos? Na vinda de Cristo, quando os salvos irão para o céu passar 1000 anos. Eles irão passar 1000 anos no céu. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E lá durante 1000 anos estarão com Cristo, reinando e julgando. E nesse período de 1000 anos é justamente a segunda fase do juízo, que é chamado de comprovação ou comprobatório, aonde irão ver os atos, né, tudo que as pessoas fizeram. E ali vão se chegar à conclusão, por que se salvaram e por que se perderam. Tá certo? Deu para você entender? Muito bem. Então essa fase é a segunda fase do juízo de Deus, de comprovação. E finalmente iremos chegar à fase do juízo final, ou seja, o juízo de execução, que é justamente quando se ouve todo, se vê, se investiga, se encontra os fatos, agora vai para a próxima fase do juízo, que é o quê? Que é a fase de sentença, que é a fase de execução da sentença, ou perdição ou salvação do pecador. E quando é que isso acontece? Ao final dos 1000 anos. Lembra que Apocalipse capítulo 20, especificamente do verso 7 ao versículo 10, fala exatamente desse período, que ao término dos 1000 anos, Jesus descerá e então dará a sentença final. O que está salvo, e o que estará perdido vai morrer eternamente. Então essa é a fase do juízo de execução, chamado também de juízo final. Então, meu querido, que Deus nesse momento te ajude e que você faça a escolha ao lado de Jesus. Não te demore em escolher Jesus. Hoje ele está fazendo um papel de advogado, mas vai chegar o momento do juízo que ele vai estar exercendo o papel de juiz. E essa função não é de defesa, é de execução, é de dar sentença. E que você escolha Jesus hoje, para que ele, quando vier como juiz, ele possa te dar a sentença de salvação eterna e possa morar com ele na eternidade. Que Deus te abençoe e te ajude. Até o nosso próximo encontro neste mesmo canal. E não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva se você ainda não se inscreveu. Até o nosso próximo encontro.